mostrar a gratidão por me amar. Me prostrarei e adorarei ao grande Deus e seu amor, que me ouviu quando clamei. O que procurava nele achei: amor, perdão, paz perfeita, salvação. Que amor tão lindo, amor de Deus tão perfeito, me aceita como estou, com perdão e graça me abraçou. Eu amo a
Graça e paz. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui na casa do Senhor com os cultos presenciais. Temos boas notícias para você. E para receber você melhor, nós preparamos algo muito, muito especial. Nós estamos seguindo as orientações, as recomendações de distanciamento. Estamos também usando as prevenções necessárias para receber você e toda a sua família. Para que você sinta-se confortável, nós temos preparado para você um berçário que chamamos de Jet Baby para crianças de 0 a 3 anos. E neste berçário, nós oferecemos a você uma cadeira para amamentar seu bebê, oferecemos os berços, oferecemos também um fraldário para que você sinta-se bem e o seu filho assista histórias bíblicas, ouça histórias bíblicas contadas pela nossa equipe e pela pastora Cristiane Batalha. E o nosso berçário tem o prazer de receber você e de receber o seu filho. Estamos preparados para você vir à casa de Deus e louvar a Deus. Durante o tempo que você estava em casa, finalizamos a obra do Templo Menor, que hoje servimos com o culto infantil, com o Jet Kids, para crianças de 4 a 11 anos. E lá eles cultuam a Deus, adoram a Deus e também são edificados com a palavra de Deus. As crianças brincam e aprendem a palavra de Deus com os pastores Alciclei e Eusiquele e toda a sua equipe preparada para receber seu filho e toda a sua família. Os nossos cultos presenciais acontecem sexta às 19 horas, sábado às 9 horas da manhã, sábado às 18 horas, domingo às 9 horas da manhã, domingo às 17 horas e temos o culto online às 19h30 no domingo. E também na quarta-feira temos o culto do avivamento e nós estamos iniciando uma campanha poderosa, o poder do sangue de Jesus, onde você vai receber milagres, vai cear conosco e maravilhas, sinais e prodígios acontecerão com você. Quando você vier ao templo, nós estamos preparados para receber a sua contribuição e a sua cooperação. E se você quiser, abaixo está o número das nossas contas, onde você pode contribuir e cooperar. E eu quero abençoar a sua vida para que os seus celeiros transbordem, para que nada falte, para que o nosso Deus da provisão esteja presente na tua casa, na tua família, na sua vida, e para que você prospere. Tudo que colocar as tuas mãos, o Senhor faça prosperar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir. Faça com intensidade, com alegria, com entusiasmo, com consistência. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 ao 4, nós vamos ler e nós vamos ministrar como ter uma vida consistente. Como ter uma vida consistente. A consistência é o sonho de consumo de qualquer pessoa. Os homens vão trabalhar a sua existência inteira, ao longo de toda a sua vida. Um homem consciente, um homem maduro, um homem que busca as melhores coisas, ter uma vida melhor, ele vai sonhar e vai trabalhar para ter uma vida consistente. E aí a gente se depara com isso. E aí, como ter uma vida consistente? Para que a gente não se aplique a vida inteira buscando algo que nós não sabemos como e onde buscar. Para que a gente não se apanhe aplicando toda a nossa vida e chegando no final dela, a gente vê que nós buscamos algo em lugar errado, pelo princípio errado, na modalidade equivocada, e nós acabamos nos encontrando com a inconsistência. Era tudo o que nós não queríamos. Então, como ter uma vida consistente?
Ideias consistentes produzem homens consistentes. Ambientes consistentes geram pessoas consistentes. Consistência é algo que é equilibrado, que é pujante, que é sólido, que é inabalável, invariável, é imutável, que é sólida, que é forte. Como é que nós podemos ter isso? E a gente vê que o Evangelho responde, a Bíblia responde. E de repente, hoje, nós vamos nos descobrir aqui, estando um passo, está em nossas mãos, foi entregue a nós a possibilidade de viver uma vida consistente. E nunca mais vivermos as angústias ou as ambiguidades do ser inconsistente. E está todo mundo procurando isso de formas que muitos teóricos estão ensinando como viver uma vida consistente. Estão ensinando sobre equilíbrio emocional. O que é isso? É ter uma vida equilibrada do ponto de vista emocional, para eu não ser volútil, para que eu não seja inseguro, intranquilo, desequilibrado, para que eu seja consistente. Tem muita gente produzindo muito e ensinando pessoas a serem consistentes. Mas aonde é que está a consistência? A questão assim verdadeira, absoluta, onde nós podemos encontrá-la? E aqui tem o Evangelho, encontrado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem, do ponto de vista social, muito consistente. Ele era muito forte, ele era intenso, ele era um homem consolidado, de ideias firmes, maduras, pujantes, porque ele foi um homem que foi ensinado na academia de Gamaliel, a maior academia filosófica que um homem podia ser treinado. Então ele gozava desse status, né? Qual é a universidade hoje que vocês poderiam citar assim? A universidade fulano de tal forma homens especiais. Esses que têm um currículo dessa universidade, uau, eles são diferenciados, eles são fortes, eles são inteligentes, eles são consistentes, eles são inspiradores. Pois é, Paulo foi formado numa academia dessa. Paulo era consistente do ponto de vista social. Ele era cidadão de Roma, um título que ele adquiriu por não ser de pais romanos. Adquiriu dos seus pais, e isso foi comprado, foi adquirido com dinheiro. Ora, então a sua família era consistente financeiramente. Eles tinham recursos, a tal ponto de ter um montante, Felipe, para adquirir uma cidadania. E ele tem a cidadania por herdade. Ele herdou, ele é herdeiro de uma cidadania que era consistente, que era pujante, que todos gostariam de ter. E ele tinha. Paulo era consistente do ponto de vista da sua formação emocional. Um homem seguro, intrépido, um homem equilibrado, forte. Ele tinha um peso de autoridade que regia a vida dele. Ele era um homem inspirador. Então, esse era um homem que tinha alcançado consistência do ponto de vista social. Um homem admirável. Mas ele se encontra com algo. Ele se encontra com algo que passa a ser, na vida dele, um arrimo da sua existência. Ele se encontra com o Evangelho. E ele entende
esse evangelho. E agora ele está discursando sobre esse evangelho. E está dizendo que somente o evangelho pode tornar um homem consistente. Ora, então ele se descobre que ele era insípido, que ele não era tão equilibrado, tão forte, que ele não era tão estruturado, que existia algo que ele desconhecia, que parecia tão simples, a ponto de ser, na visão de muitos, simplório, desprezível, e que ele, colocando a vida dele, que tinha chegado num status de consistência, de robustez, de equilíbrio, ele que tinha chegado num nível, num apogeu, num ápice, que seria o sonho de consumo de muita gente olhava para Saulo de Tarso, como um homem poderoso, equilibrado, uau, estudou na Universidade de Gamaliel, tem a cidadania romana, filosoficamente, intelectivamente, um homem poderoso, robusto, seguro, firme. E ele mesmo dá a declaração de que ele encontrou algo que o tornou, diante desse algo, ele parece ser nada, e ele diz: eu sou realmente nada, porque existe algo muito poderoso que eu não sabia. E quando eu me encontrei com eles, com esse algo, aí a minha vida se tornou, aí que a minha vida se tornou uma vida equilibrada, uma vida forte, uma vida cheia de base, e eu me tornei um homem consistente. Olha o que ele diz: e eu, irmãos, e eu, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo Paulo, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra, tem algumas traduções que dizem assim: o meu evangelho, a minha mensagem, a minha pregação, a minha palavra não consistiram, a consistência dela, a segurança dela, a firmeza dela, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas não consistiram em tudo que é consistente, mas consistiram em tudo que para nós às vezes socialmente é inconsistente. Então agora a pirâmide de valores virou de cabeça para baixo. Ele está dizendo: não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Em alguns textos diz assim, de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do poder e no Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir. Paulo se encontra com aquilo que nós temos como herança, que nós somos e que nós desfrutamos. Paulo, ele se encontra com o evangelho. E aí ele entende que o evangelho, quantos aqui são evangélicos?
Ele se encontra com aquilo que você crê, com que você vive e aquilo que você é. Paulo, com todo o poder, com toda a estrutura, com toda a firmeza, encontra-se com aquilo que você crê, aquilo que você vive e aquilo que você é. Então ele se encontrou com um de nós. E às vezes nós não sabemos quem nós somos e não conseguimos entender a grandeza de participar, de pertencer ao reino de Deus e ser evangélico. Alguém que vive debaixo de uma modalidade de vida, uma vida que é inspirada pelos céus. Paulo, diante disso, ele faz uma reflexão. A reflexão que o evangelho é uma ideia que não é dessa terra. Ora, se o evangelho é uma ideia que não é dessa terra, ela não pode ser decodificada por nenhum sistema lógico desta terra. E ele diz assim: o meu evangelho não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu me encontrei com algo que não é da terra. Porque tudo que é da terra tem os seus dias contados, está em deteriorização. Tudo que é da terra, a própria terra consome, a própria terra destrói. Então não existe nenhuma ideia da terra que seja consistente. Ora, se você quer viver uma vida consistente, uma vida robusta, uma vida segura, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, não construa a sua vida em nenhuma ideia da terra. Essa ideia do evangelho é uma ideia que veio dos céus. E quando ela vem dos céus, ela vem de uma forma perfeita. Diga assim, perfeito. É uma ideia perfeita. É aquilo que o ser humano busca. E na terra ele nunca vai encontrar. Porque todas as ideias deste mundo são imperfeitas. Todos os princípios deste mundo são suscetíveis a erros. Todos os princípios deste mundo estão em desequilíbrio, em desestrutura, em desarmonia. Por mais admirável que seja, é admirável por homens que não conhecem a estrutura dos céus, como Paulo admirou, como Paulo perseguiu, como Paulo buscou. E ele não buscou sem insistência, sem vibração, sem pagar um preço. Ele buscou e ele conquistou. E quando ele chega no apogeu, quando ele chega no ápice da sua conquista, ele se depara com uma ideia que vem dos céus. E aí ele faz uma comparação entre o que ele é, como ele foi construído, a ideia que o construiu, que o formou, a vida dele que está pautada nesse princípio, e ele faz uma comparação com o princípio da cruz, o princípio dos céus, o princípio do evangelho. Aí ele diz: eu julgo e eu considero, eu não tenho nada. Paulo é tão violento com isso, que tem uma declaração dele que é pesada. Ele disse: eu julgo ser esterco. Ele chegou lá, irmãos. Ele não era uma promessa neste mundo. Ele era um alto cidadão deste mundo. Um bom representante de alguém que chegou no topo. Ele chegou no topo, e quando chegou no topo, ele perseguia o evangelho. Ele perseguia os evangélicos. Ele perseguia o povo do caminho, e ele julgava esse povo com uma cabecinha tão pequena, seguindo uma ideologia tão desequilibrada. E ele seguia para destruir, para que essa ideia não se firmasse na terra, porque essa era uma ideia que desconstruía os homens. Essa era uma ideia que fazia mal à sociedade. Essa era uma ideia que, se ela fosse disseminada, ela trairia
a sociedade a viver de uma forma inferior. Era essa a impressão que ele de fora tinha do evangelho. Mas um dia ele se encontra com esse evangelho e ele diz: é tudo ao contrário. O mundo não tem inspiração. O mundo não tem nenhum valor, nenhum princípio. O mundo não tem nada que seja maior do que o evangelho, porque todos os valores estão no evangelho, todos os princípios estão no evangelho, toda a inspiração está no evangelho, todo o equilíbrio está no evangelho, toda a solidez está no evangelho, todo o crescimento está no evangelho, toda a robustez está no evangelho. O evangelho, todos os valores, irmãos, toda a estratégia, toda a estrutura que um homem sonha em ter para ser um homem completamente, totalmente, absolutamente realizado, firme, está no evangelho. Às vezes os evangélicos caminhando numa caminhada contrária de Paulo. Paulo veio de lá, ele chegou no ápice e ele reconheceu que o evangelho, o início dele já era maior do que toda a carreira dele. E nós que conhecemos o evangelho, alguns de nós nascemos no berço do evangelho, fomos construídos pelo evangelho, estamos migrando na direção contrária, buscando uma realização, uma solidez, um equilíbrio, buscando estratégia, valores, princípios, buscando algo para nos tornar sólidos. E a gente vai na direção contrária. A gente sai da fonte e vai beber de uma fonte suja. Não há nenhum valor nesse mundo que não tenha sido extraído do evangelho. Todo valor construtivo, todo valor de inspiração, todo o valor que traz equilíbrio, todas as estratégias, todas as ideias foram pinçadas do evangelho. O evangelho é uma ideia de Deus. Diga assim: ideia de Deus. E essa ideia é perfeita. Ora, se a ideia é perfeita e você não aplica, às vezes você julga a ideia que é perfeita pela tua aplicabilidade, e não deve ser assim. Esse evangelho que tem essas ideias perfeitas traz equilíbrio. Diga equilíbrio. Equilíbrio. E eu quero declarar sobre a sua vida: virá um tempo de equilíbrio. De equilíbrio. O evangelho é a ideia dos céus que é consistente. E esses princípios que norteiam o evangelho traz à vida dos homens equilíbrio. Todo desequilíbrio emocional, e o emocional vai destruindo todas as demais coisas. Desequilíbrio emocional destrói qualquer nível de finança. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não consegue reter nada. Não consegue viver, vive endividado, vive atrapalhado, desequilíbrio familiar. Meu Deus, o evangelho traz essa estrutura, essa consistência. As pessoas creem, inclusive, que não há mais possibilidade de famílias viverem de uma forma harmônica. Essa é uma ideia do mundo, porque o mundo não tem consistência, ele não consegue promover essa realidade, e nós, como evangélicos, não estamos aprendendo no evangelho, nós estamos buscando a inspiração de fora,
E a inspiração de fora é uma inspiração de decepção. Ele anula sentença de multidões de pecado. O amor é paciente. Diga assim, paciente. O amor é benigno. O amor não se arde em ciúmes. O amor tudo sofre. O amor tudo padece. Diz assim, ó, no final de tudo, tem 3 valores poderosos, que são maiores do que qualquer valor da humanidade. São valores dos céus: a fé, a esperança e o amor. Nenhum dos 3 valores são da terra, porque são valores consistentes. Mas tem um que é mais consistente do que todos, que perpassa a linha do tempo, que não é destruído pelo presente e nem pelo futuro. Nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro destrói esse princípio que perpassa para a eternidade. Ele diz, havendo profecia, vai se acabar, havendo fé, vai se aniquilar, mas o amor jamais, diga assim, o amor jamais acaba. Construa relacionamentos baseados em princípios consistentes. Então por que o casamento acabou? Porque era baseado num sentimento. Paulo está dizendo, não, esse negócio não é baseado em palavras persuasivas de sabedoria humana, aquele negócio meio meloso, que eu te amo, aí bem. Às vezes eu fico constrangido em ver como alguns tratam uns aos outros. Eu digo, mas a gente tem que aprender muito. Bem, aí chama assim, amor. É um negócio assim tão lindo. Vocês ficam rindo. Eu digo, mano, eu quero chegar nesse nível. Aí no outro dia o Paulo está cantando. No outro dia o amor acabou. Paulo está dizendo, ei, o meu evangelho não consiste nesse negócio meloso, midiático, humano, sentimental, que é tão intenso. Não é intenso, né? É intenso, mas é humano. É aquele negócio, eu vejo os casais e digo, meu Deus, eu tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender a falar, amor. Aí eu tenho um princípio dos céus que é consistente, que me faz andar 33 anos, e que o tempo não destrói, e que cada dia mais só cresce. Sou mais apaixonado. Esses dias eu estava viajando com o Kedman, numa poeirada. Pensa num negócio que a gente se meteu. A gente foi explorar a BR-319, depois nós fomos para a Transamazônica, mais 500 quilômetros dentro da Transamazônica. Eu não sei se vocês têm ideia do que é isso. Aí eu olhei, a Kedma disse assim para mim, eu não sou mais um adolescente, mano. Porque a gente viajou esse Brasil, todos os estados de estrada. A gente saía de Belém ao sul da Bahia 2 vezes por ano de estrada assim, sabe? Felipe, são 5 dias de viagem. Aí ela disse isso para mim. Aí eu olhei para ela, eu disse, mas ao teu lado. Aí ela, lá vem tu. Desmoronou. Ela se tornou novamente uma adolescente, apaixonada. Não, irmãos, é um princípio consolidador, consistente, poderoso. Esse princípio gera ambientes consistentes e descendência consistente. Gera vida consistente, negócios consistentes, dinheiro consistente, bens consistentes. Você vai morrer e o teu bem não vai acabar. E os teus filhos vão gozar e não vão destruir, porque consistência dos céus a terra não destrói. É ceia do Senhor hoje. Então nós vamos tomar ceia do Senhor. Os irmãos vão distribuir a ceia do Senhor enquanto nós adoramos ao Senhor. E hoje, evangélicos, aprendam com o evangelho. Irmãos, por favor, eu não quero estar aqui discursando
em nome de Jesus, nunca foi minha ideia. Contra mentores, esses dias alguém falou assim, esse altar sempre falou mal dos coach. Eu nunca falei mal de coach. Eu só estou dizendo que o evangelho é muito mais poderoso. Só isso. Eu só estou dizendo, se você aprender com o evangelho, a terra não tem mais o que te ensinar. Os céus todo dia vão te alimentar. Os céus vão sustentar você. Os céus vão sustentar a tua casa. Os céus vão inspirar você a ter uma empresa poderosa. Você vai ter tanta ideia. Sabe quem deu a ideia para se tornar governador do Egito? Um garoto simples que era José. Foi os céus. Ele não aprendeu nessa terra. Os céus ensinou. Olha, eu vou te ensinar um negócio que é o poder da quinta parte. Ele aprendeu e ensinou para o rei. E o rei se tornou o homem mais poderoso financeiramente em todo o mundo conhecido da época. Quem deu essa instrução? Um homem jovem. De onde que ele aprendeu? Qual foi a escola que ensinou esse cara a ser tão consistente financeiramente que podia dar conselho para um rei? E o rei dizer assim, ó, rapaz, tu é tão inteligente, tu é tão inteligente, que eu não conheço na terra ninguém inteligente. É claro que tu não conhece, que você é inteligente, você não vem da terra, vem dos céus. Então Deus vai te dar sabedoria e inteligência. Nesses dias você vai estar gerenciando coisas grandes e poderosas. E você não vai seguir, você vai ser seguido. Você vai ser a inspiração. Você vai ser a inspiração. Você vai ser a inspiração. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, cara, eu queria ir aí na tua empresa aprender contigo. Aí vão perguntar de onde tu aprendeu? Aí tu vai dizer, rapaz, eu sou assim mesmo, sou bom demais. Você vai dizer como o apóstolo Paulo, eu aprendi no evangelho. Nesse lugar desprezível, esse evangelho da cruz. E ele diz assim, e eu tenho a consistência no evangelho da cruz. Sabe o que ele está dizendo? A cruz é desprezada por todo mundo. Na cruz a gente vê um líder frágil. Na cruz a gente vê um líder que venceu, lê do engano. A cruz de Cristo é onde se crava o poder redentivo, que vence toda a morte, todo o mal, que vence toda a estrutura do mundo. É algo consistente, que a terra tenta e não consegue destruir, e quando aparentemente pensa que destruiu, ele só está começando, se reinventando, se refazendo. Algumas pessoas estão dizendo, nesse tempo você vai ter que se reinventar. Se reinventar. Tu acha mesmo que o homem tem capacidade de se reinventar? Tudo que é invenção do homem é invenção para sua destruição. Os céus se reinventam. Mataram Jesus, aí ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ninguém destruiu, porque é o poder, é consistente. É isso que Paulo está dizendo. Ei, tira a tua mente daquilo que a terra destrói. Coloque a tua mente, o teu coração evangélico. Aprenda no evangelho. O evangelho se reelabora. Quando a gente pensa que destruiu, a Bíblia diz, e ele foi ressuscitado, e o seu nome é sobre todo nome. Diante desse nome se dobra todo o joelho, e toda língua confessa. E o mesmo poder, essa mesma consistência que havia em Cristo Jesus está em você. Diga assim, eu sou em Cristo mais do que vitorioso, indestrutível. A terra não consegue destruir a gente, irmão. Quando a gente morrer, tinha uma canção do tempo da pastora Wilsirene que diz, para mim morrer é viver. É baseado no evangelho. E para mim viver é Cristo. É muito legal, é muito poderoso.
Às vezes eu vivo aqui na terra como todos os homens, mas eu sei, eu não sou da terra. Como que a terra vai afetar um homem que não é da terra? A terra não pode fazer nada contra nós. A terra não tem inspiração para a nossa vida. Tudo que a terra gera admirável é só ilusão. É só ilusão. E tudo que a terra despreza é consistente.